Bem-vindos a todos. Muito prazer em estar com vocês hoje. É o nosso quinto webinar de uma série de 7, onde falaremos sobre diferentes áreas do conhecimento que são o foco do Latam Edge Award desse ano. Esse ano escolhemos Agritech, Biotech, Cleantech, Fintech, Healthtech, Smart Cities e Social Impact, como as áreas prioritárias do nosso prêmio, que já está na 5ª edição. O Latam Edge Award, para quem não conhece, é um prêmio que visa preparar líderes de startups e pre-scale-ups para a internacionalização de suas empresas com sede no Reino Unido ou em algum país da Europa. Para se candidatar, é necessário ter um faturamento ou investimento entre 500 mil e 2 milhões de dólares anuais e em qualquer uma dessas áreas. O prêmio é organizado pela Latam Scale Up, uma consultoria inglesa de soft landing, a Birmingham Enterprise Community, que é um dos centros de inovação mais premiados do Reino Unido, e a EU-Tech Chamber, que é a Câmara de Tecnologia Europeia e Inovação, que reúne centenas de especialistas e empresas que desejam conectar e fazer negócios com várias regiões do mundo. A EU-Tech Chamber é uma câmara ligada à União Europeia. Portanto, as empresas que quiserem se expandir para internacionalmente fazer de uma forma planejada, precisam se inscrever no site latamedge.com. Esse webinar não seria possível sem o apoio das instituições que nos ajudam no dia a dia em nossa jornada, especialmente num ano pós-pandemia, quase pós-pandemia, né? Para este webinar específico, a gente contou com o apoio do CIETEC, que é o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, que fica na USP, e da CAT, Associação Catarinense de Tecnologia, que é a principal representante do empreendedorismo inovador em Santa Catarina. Esses dois hubs são hubs de fomento e inovação dos mais importantes no país. Hoje eu tenho o prazer de apresentar 3 convidados muito ilustres do mundo da biotecnologia e das soluções inovadoras para a saúde. Começo com o Ricardo Lázaro de Filho, que é médico, farmacêutico, bioquímico, é mestre em aconselhamento genético, genômica humana e doutorando em genética e biologia evolutiva pelo Instituto de Biociências da USP. É cofundador da Genera, o maior laboratório de genômica pessoal da América Latina, além de cofundador e investidor anjo de mais de 10 startups de saúde, educação e tecnologia. Ele foi reconhecido pelo MIT como um dos Innovators Under 35 Latam e pela editora Abril e Fundação Estudar como um dos jovens mais inspiradores do país. Nós temos também aqui a Leila Lopes Bezerra, que é CEO da startup Bioinsumos e Diagnósticos, chamada B-Diagnostics, empresa incubada no CIETEC da USP. Possui bacharelado em Ciências Biológicas, na área biomédica, mestrado em Química, doutorado em Bioquímica, realizou pós-doutorado na Division of Infectious Diseases da University of California, foi bolsista da Unidade Proteômica da Universidade Complutense de Madrid e no Aberdeen Fungal Group na University of Aberdeen, no Reino Unido. É professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro por 39 anos, foi professora, onde se aposentou em 2019. E temos também Marcos de Carvalho, que é doutor em Ciência Genética e Biologia Molecular pela UFRGS, Rio Grande do Sul, CEO e fundador da empresa de inovação Brava. Ele foi também fundador e CEO da empresa Neos Prospecta, pesquisador em bioinformática, biologia computacional e genômica, bem como coordenador de diversos projetos de inovação e biotecnologia. Bom, agora que temos todas essas super cabeças aqui com a gente, eu queria perguntar para vocês, jogar a bola no campo de vocês, primeiramente para o Ricardo, perguntando um pouco sobre essas duas áreas, Biotech e Healthtech. Elas tiveram uma explosão de visibilidade na época da pandemia. Ou seja, vocês viraram as estrelas das nossas vidas no dia a dia, né? E
Eu queria entender agora em que situação a gente se encontra, especialmente em Health Tech, que é o seu caso mais específico, e o que a gente aprendeu desse processo todo e o que a gente deveria formatar para tornar o nosso ecossistema um pouco mais, vamos dizer, maduro, mais agressivo, do ponto de vista sempre da competição internacional, né, que é o que nos interessa aqui. Legal, Sandra. Bom, obrigado, um prazer falar com todos que estão assistindo. Acho que só um ponto que vale comentar, a Genera, no fim, ela é uma health tech, mas ela tem também uma parte de biotech, né? Geralmente, quando a gente fala de biotech, a gente divide ali o segmento entre terapia e diagnóstico, né? E a gente acaba atuando, sim, como uma biotech na parte do setor diagnóstico, e uma health tech por ser uma empresa de plataforma, com uma estrutura digital, com e-commerce, né? Então, a gente acaba sendo um pouco trabalhando estando dentro desses dois guarda-chuvas, né? Já agora indo para as outras perguntas, acho que sim, a área de saúde em si ganhou muita visibilidade com a pandemia. Acho que eu nunca imaginei que a gente viveria num mundo em que minha tia falaria o que era vacina de RNA, ou queria discutir os tipos de vacina. É uma coisa assim que é uma coisa que foi muito interessante, esse movimento, né? A gente um monte de novos especialistas em vacinas e terapias gênicas surgindo aí, mas eu acho que o ponto importante é realmente dar visibilidade de como a tecnologia na saúde pode ter um impacto enorme na vida das pessoas e no mundo, né? Então a gente teve um boom ali, tanto de investimento quanto de interesse nessas empresas. Isso até desacelerou um pouco, né? Mas acho que tem até um aspecto de regressão à média, né? Teve uma procura muito grande, é normal depois dar um retorno sobre isso, mas por fim acho que globalmente a área ganhou muita força, né? E inicialmente aqui, em termos de Brasil, acho que eu vou dividir mais a health tech da biotech, né? Porque existe uma questão de fragmentação do mercado de saúde nacional, que é diferente do mercado de saúde dos Estados Unidos, dos países da Europa e de outros países da América Latina, inclusive. E essa diferença, essa propriedade local do mercado de saúde no Brasil, e ao mesmo tempo pela área de saúde e a área da medicina em geral serem áreas mais conservadoras, em que as mudanças ocorrem de maneira mais lenta, eu acho que abriu uma oportunidade de inúmeras health techs surgirem, né? Então, a gente percebe várias health techs de diferentes áreas, da área de diagnóstico, da área de terapia, saúde digital, operadora de saúde, inúmeras delas, né? E então acho que isso é uma coisa que as health techs no Brasil vem fazendo de maneira muito boa e se destacando até no aspecto global. Acho que a gente, como tudo, né, o país ele é um pouco atrasado em relação aos países que são líderes em tecnologia, mas a gente, quando começa, faz um produto muito bom, né? E a gente tem exemplos disso em logística, em fintechs, é, em outras estruturas de SaaS, de plataforma, que a gente foi muito bem sucedido. Em termos de biotech, já é um pouco mais duro, né? Porque a biotech diagnóstica, sim, você até pega esses aspectos de mercado local e consegue avançar, fazer produtos bem inovadores, né? Mas do ponto de vista de tecnologia global e até pensando ali nessa parte de terapia, é muito mais complexo. Tem muito dinheiro sendo investido nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, mas também em alguns países da Ásia. Tem muito know-how de décadas nesses países. Tem toda uma área de pesquisa e desenvolvimento de farmacêuticas que estão nesses países e não aqui no Brasil. O Brasil faz muito pouca inovação dentro do ponto de vista de terapia, do ponto de vista farmacêutico em relação a esses outros países. E mesmo assim a gente está, eu felizmente participo ali como investidor ou como advisor de algumas empresas nesse setor e percebo uma movimentação de pessoas fazendo coisas muito legais,
empresas que são de ex-pesquisadores, que fizeram pós-graduação fora, que voltaram com conhecimento, que usam como lever de tecnologia, dados. Então, percebo um movimento nesse sentido, mas ainda a gente está para trás, tanto em número de empresas quanto em tecnologia ali, em geral. Tá? Então, espero ter respondido um pouco as perguntas. Eu queria te perguntar por que a gente está para trás. Faltam recursos e os recursos deveriam vir do governo ou da iniciativa privada? Ou o que é o investimento numa tal da inovação mais radical, ou seja, que não traz lucro logo de retorno, logo de cara? Eu acho que esses dois fatores eles são importantes. A gente está falando de investimento público. A FAPESP vem fazendo um trabalho muito legal com o programa PIP, que fomenta em empresas pequenas, empresas inovadoras, mas ele é estadual, né? Entendo que no âmbito federal isso até ocorreu no passado, não ocorre mais. Ou até tem alguns que tiveram alguns programas, acho que da FINEP também, né? Mas comparado ao valor, ao volume de dinheiro investido em Europa e Estados Unidos, é outra magnitude, né, desses recursos. E privado, a mesma coisa. Privado, até tenho dúvida se não é mais acentuada essa diferença, porque a gente fala de fundos lá fora especializados em biotecnologia, fundos de mais de €1 bilhão, €1 bilhão, que vão investir em startups de terapia, né? O que aqui no Brasil não existe. Tem alguns fundos ali começando a querer trabalhar nessa área mais de hard science biotech, mas é pouco. Mas isso acho que assim é uma parte, né? Mas tem outras partes que é essa questão do trabalho do P&D, né? Então, as farmacêuticas nacionais, elas sempre foram excelentes empresas de marketing, de negócios, mas não tinham esse escopo de fazer inovação radical. Hoje tem algumas que estão fazendo, que é muito legal, mas enquanto isso, nesses países mais desenvolvidos, se faz isso há décadas, né? E mesmo as empresas que são multinacionais e têm escritórios aqui, elas fazem o P&D lá fora. Então fica muito mais distante, né? O pesquisador nacional da iniciativa privada de P&D, né? E eventualmente assim muitas biotechs lá fora são fundadas por ex-executivos ou ex-gerentes dessas grandes farmacêuticas da área de P&D. Então a gente não tem esse fluxo, né? Então, acho que essas são algumas das razões, né? Eu gostaria, então, de aproveitar a dica, né, a bola que você levantou, para passar a palavra para a Leila, porque a Leila é exatamente o exemplo, né, de uma ex-acadêmica, né, totalmente embrenhada e intensa na sua carreira acadêmica, que acabou montando uma empresa de biotech, e eu queria que ela contasse um pouquinho sobre a experiência dela e o que ela vê como melhorias que a gente deveria ter no nosso ecossistema nos dias de hoje. Leila, está contigo. Bom, gente, obrigada. É um prazer compartilhar essa mesa aí com o Ricardo e com o Marcos, né? Que tem um chão no empreendedorismo muito maior do que eu. E, na realidade, o que me instigou foi exatamente a frustração de, depois de 39 anos, e ver uma pesquisa aplicada, desenvolvendo uma tecnologia que foi usada in-house no hospital universitário da UERJ por 10 anos, na hora que eu saí, aquilo ia morrer, porque não tinha nenhum incentivo para aquilo ser continuado. E eu ia embora do país. Né? Com a crise do Rio, eu fui convidada para sair do país. E a USP me convidou para vir. E a FAPESP me deu uma bolsa de pesquisador visitante. Eu falei, tá bom, vou dar 2 anos para o Brasil. E conheci o PIP, que o Ricardo acabou de mencionar. Eu não imagina, como é estadual, era um programa que eu não conhecia. E eu apliquei exatamente esse primeiro produto, né? Claro, maturado de uma maneira diferente aqui, já não era igual o que tinha sido feito na academia pelos seus... E ganhei o PIP e falei, vou empreender. Os meus colegas diziam assim, não, Lê,
Nessa idade, você está doida. Eu não sei se eu estava doida ou não estava doida, mas eu falei assim, bom, eu já tenho uma carreira, então, assim, eu quero fazer alguma coisa nova e quero fazer alguma coisa nesse país, né? Aqui. Tem que acontecer. Por que essa interlocução não existe? Porque uma coisa vai morrer comigo quando eu me aposento. Não pode. E aí, essa ponte foi uma coisa muito enriquecedora. Eu virei aluna, né? Virei aluna de empreendedorismo e, como boa aluna, fui fazer todos os cursos e fazer as redes que eu tinha que fazer. Então, eu tenho um olhar dos dois lados. Eu trouxe alguns slides, não para me demorar, mas porque eu acho que tem umas coisas que são visuais. E tem uma certa provocação para o debate que eu queria compartilhar com vocês, se vocês me permitem. Né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui sem atrasar muito. Eu não sei se dá para ver, espera aí só um instantinho. E não é uma coisa formal, tá? Pode me interromper, por favor, Sandra, Ricardo. Dá para ver? Dá sim, está ótimo. Bom, então, muito bem. Foi assim que eu fundei a Bidiagnósticos, tá? Que está aqui o logo dela, né? E qual foi a intenção, né? E qual foi a minha maior provocação, meu início? Existem muitas doenças infectoparasitárias no mundo, né? Que tem mercado. Não tem poucos pacientes. São milhões, milhares de pacientes. São negligenciadas e que têm um custo absurdo para os sistemas de saúde, né? E se nós não temos esse olhar, ninguém terá. Ninguém terá. Isso é um debate eterno com a OMS. Então, o que me instigou? Exatamente começar a focar e a buscar quantas empresas teriam que trabalhariam com tecnologias diagnósticas, uma delas, né, que é chamado de LFA, que na realidade vamos traduzir na linguagem leiga o teste da fitinha, né, que ficou tão famoso na Covid, que tem um conceito que a gente chama de point of care. Isso é muito importante em países, por exemplo, com poucos recursos. Por quê? Porque é o tipo do teste que não necessita de uma estrutura laboratorial. A permeabilidade disso é enorme, e isso foi uma discussão que a gente teve uma vez com a OMS. Bom, nós começamos e ainda estamos no CIETEC, né? Assim como a Genera, e se eu só tiver tempo de falar com esse slide, estou satisfeita. Qual é o desafio dos produtos brasileiros em Biotech e Health Tech? Eu acho que eu busquei esse cartoon. Tudo que é feito lá fora é melhor que aqui. O nosso próprio mercado diz isso. Isso não é uma verdade, né? Então, eu acho que o desafio é incentivo e a gente aumentar a nossa competitividade. E aí eu trouxe um exemplo não health tech, não biotech, mas eu acho que a gente tem que chegar nesse ponto em biotech, em health tech. Ontem, o nosso queijo da Serra da Canastra foi novamente premiado como um dos tops no mundo. E a gente tem uma outra vantagem, e eu vou falar da área diagnóstica, que é a qualidade associada a preço. Então, se o nosso governo incentivasse isso no Brasil, eu tenho certeza que sairia muito mais barato do que importar kit de diagnóstico do exterior, que não necessariamente tem a mesma qualidade que os nossos, ou os nossos têm tão ou igual qualidade que estes, mas que para o sistema de saúde local, ou mesmo para exportar depois, isso pode ser um marco muito importante para o país, né? A gente parar de ser o país das commodities. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Ricardo fez uma coisa que é bastante interessante, que é pontuar a biotech com health tech, né? E eu trouxe uns dados que eu busquei só para instigar a discussão. Por que as startups falham, né? Uma das coisas a gente sabe que é não fazer a pesquisa no mercado. O mercado precisa daquilo que ela está produzindo. Segundo, é falta de recursos. E aí eu vou voltar para o incentivo. Às vezes o mercado precisa, e ela está, inclusive, na área de biotech, um competidor externo, e, por exemplo, os Estados Unidos permite lobby, né? Eu estava comentando um pouco antes de começar que nas nossas doenças infecciosas negligenciadas, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é o CDC, a quem eu respeito, ele pauta coisas como leishmaniose, hanseníase,
quando os especialistas daqui são tão ou melhores do que eles. Mas a gente é pautado por uma política externa, quando a gente devia exportar esse know-how. E a terceira é não ter o time correto, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção é também uma coisa que já foi pontuada, é a concentração dessas empresas nos grandes centros, pelo menos não tem capilaridade nos países da América Latina, né? Então, esse gráfico mostra bem isso. E o que mais me incomodou quando eu fui fazer a pesquisa é que hoje a América Latina está assim, não, o Brasil vai ser líder em pesquisa aberta. Por que a gente, não comercial, por que a gente não é líder em pesquisa aberta comercial? Quer dizer, de novo, a gente exporta cérebro, exporta know-how, e o que fica aqui em termos de política no país, né? A outra coisa é busca, né, de recursos, incentivos, também já foi pontuado, só estou marcando, se a gente olhar entre os países da América Latina, a gente está muito longe, se a gente olhar isso por segmento, biotech, healthtech, eu vou introduzir um outro termo que é medtech, que praticamente se fala na área de equipamentos, e a gente viu isso com os respiradores na Covid, esse volume ainda é menor, né? Aquilo que eu falei, né? Ser líder em open science não commercial é bom? É. Mas por que não commercial? Eu acho que a gente tem que ter um olhar para isso, né? A outra questão é essa cultura, né? Essa ponte entre a universidade e as startups e as empresas, né? A pesquisa universitária ela tem seus ritos, ela é extremamente relevante e a gente é muito pobre em transferir essa tecnologia, né, para as empresas nacionais. Essa ponte que eu falei que me frustrou, ela precisa ser estimulada. A FAPESP faz um brilhante trabalho e acabou de lançar uma outra modalidade de PIP, que é a transferência de conhecimento, que favorece tanto as empresas como a universidade, né? Então, essa ponte tem que ser feita com um sorriso e não com preconceito de lado a lado, né? Eu botei esse sorriso aí por uma provocação mesmo. E a outra coisa que é muito confusa é a legislação na Anvisa, MAPA. É difícil achar as normas, não na Anvisa tanto, mas quem trabalha com saúde animal, como a minha empresa que trabalha com zoonoses, quer dizer, conceito de saúde única, né? Animal e humana. Eu acho que tem que ter um olhar para isso, eu acho que tem que ter um olhar claro com marcos, com regulação, com princípio. É muito bom que a Anvisa OSA faça parte do ICH, né, que faz as normas mundiais, tal qual as outras agências mundo afora, mas também há que ter, não pode ter, por exemplo, um timing enorme para você aprovar um produto. Então, tem que ser feita uma análise sobre essas políticas regulatórias e como ajudar e não impedir que as biotechs nacionais elas consigam atingir esses padrões de qualidade. Então, é uma política muito de barreira e não de incentivo, de novo. Não é uma política que tem que ter normas, mas precisa ter incentivo. E eu trouxe isso só para mostrar que, apesar dos países como Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, que se destacam nisso, em alguns pontos, com algumas categorias críticas, como financiamento, estarem tentando, a gente ainda está muito longe, né, de ter uma política que se possa comparar os Estados Unidos e a Europa com as distinções que a gente faz nos sistemas de lado a lado, né? Bom, então é isso. Eu quis só pontuar essas questões, porque eu acho que são, para mim, do ponto de vista de quem está começando, muito relevantes, né? E estou à disposição aí para o debate. Eu tenho muitas perguntas para você, eu acho que teremos boas coisas para discutir. Eu queria passar a palavra agora ao Marcos, para jogar a bola no campo dele agora, tentando entender a questão, por exemplo, também dos investimentos, dos venture capitals nessa área específica, e como que ele vê o ecossistema em si. Existe um ecossistema saudável e estruturado de health tech, biotech no
na América Latina, ou a gente carece em algumas específicas áreas de formatar esse ecossistema de uma forma estruturada e que funcione, azeitar, vamos dizer assim. Então, queria ouvir Marcos. Obrigado, bom dia a todos. É uma satisfação estar conversando, participando desse evento. Realmente, o Brasil é um país muito peculiar, né? Não só Jabuticaba é exclusivo daqui. E isso é uma coisa que é como se fosse, né? É uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa esse tipo de desafio. Eu, uma vez, estava participando de um evento e justamente surgiu essa questão: como é que a gente transforma o Brasil, né, de uma nação que não tem uma tradição industrial e científica, e a gente consegue gerar mais valor para o país e, consequentemente, exportações, aumentar a riqueza do país através de conhecimento. Que a sociedade está se transformando para o ponto em que o conhecimento, na verdade, vai se tornar a nova commodity e que realmente vai impulsionar o desenvolvimento econômico dos países nos próximos séculos. E nesse debate surgiu a pergunta: como é que a gente pode reproduzir, então, o modelo do Silicon Valley? Tinha um professor do MIT lá e ele falou: olha, vocês não têm que reproduzir o modelo do Silicon Valley. Silicon Valley é único, né? E ele surgiu de uma maneira semi-estruturada, né? Pelas condições da região, da cultura, do país. Não tentem imitar o Silicon Valley, Israel, a Europa. Tentem achar um modelo de desenvolvimento brasileiro que leve em consideração as coisas que vocês têm, né, de potenciais e de disponibilidade de recursos. Isso sempre ficou comigo, né, quando eu pensava a respeito desse tipo de situação, que claramente a gente vê, como já foi colocado aqui, que a gente tem uma estrutura fragmentada do desenvolvimento de tecnologia, de empresas de alta tecnologia, mas a gente pode pegar e olhar para setores que estão muito bem consolidados e que foram sucessos aqui no Brasil, são sucessos aqui no Brasil, como, por exemplo, o desenvolvimento agrícola que a gente teve, que foi baseado numa política extensiva, né, do Estado, de suporte através de financiamento aos produtores e de impulsionamento de pesquisas aplicadas, principalmente através da Embrapa e com as universidades parceiras. Então, que hoje o Brasil é uma potência mundial no setor agrícola, né, no setor agropecuário como um todo. Nossas produtividades em várias culturas e as tecnologias que a Embrapa desenvolve são até mesmo exportadas para outros países. Bom, se a gente funcionou no setor primário, será que, de repente, a gente não pode pensar, né, de que forma que esse mesmo modelo pode ser aplicado, por exemplo, para a indústria de alta tecnologia? Sem dúvida, a gente pode, mas tem algumas peculiaridades que a gente tem que levar em consideração nas diferenças de paradigma. Quando tu investe, por exemplo, no setor primário, na produção agrícola, o retorno vem daí a um ano, né? Você planta, você colhe, e você tem um mercado logo ali na ponta, e tem um mercado que vai consumir o produto, né? Você está trabalhando com commodities. Quando você está trabalhando com inovação, você tem uma extensão do tempo até o mercado e principalmente do processo de pesquisa, porque são pesquisas que são embasadas, às vezes, por pesquisa básica, que leva, por vezes, décadas para serem estabelecidas. Então, eu vejo que aqui no Brasil, que a gente precisa ter um equilíbrio entre justamente os setores privados na esfera de investimento e o setor estatal, para que, e na minha visão, o setor estatal teria que se concentrar no processo de financiamento de pesquisa básica e semi-aplicada nas universidades. O que ao contrário, né, até um pouco da filosofia que a gente tem hoje, que talvez foi útil ou é útil no momento em que a gente teve, mas se a gente quiser desenvolver um sistema sustentável e de longo prazo para que a gente internamente consiga sustentar o desenvolvimento econômico e tecnológico, seria importante que a gente tivesse um investimento profundo nas universidades brasileiras no desenvolvimento de pesquisas básicas nos setores que são pertinentes, no caso aqui na biotecnologia, as áreas que a gente está trabalhando. E a pesquisa aplicada ser suportada por um híbrido entre grants, né, que venham de instituições estatais, para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas nas empresas. Porque quando você faz pesquisa numa empresa, você já está mirando o mercado. Não quer dizer que quando você faz pesquisa na universidade, você não está mirando o mercado também, ou que não seja possível esse tipo de modelo. Mas você já tem que dar pesquisa para o mercado. Quando você está na universidade, tem que romper uma série de barreiras que
são comumente conhecidas como culturais, como eficiência de uso de recursos em algumas situações, como de pessoas que vão executar os resultados da pesquisa, enquanto que na empresa, ela, quando pensa pesquisa aplicada, ela já pensa com o mercado ali na porta. Ou ela já tem esse mercado, ou é uma inovação num produto que ela já tem, ou ela quer tornar o produto dela superior a um concorrente externo. Então, eu vejo que uma dos macro movimentos, né, que seriam, porque a gente está falando justamente de um efeito macro, né, de algo que tem que ser feito em nível de país, seria uma coordenação mais adequada entre a aplicação de recursos de pesquisa e como que isso vai ser feito, também para não desestabilizar projetos que já estão em andamento, muitos projetos que tiveram sucesso, mas, do meu ponto de vista, é muito mais eficiente você intensificar ou focar mais as verbas de pesquisa na universidade para grandes projetos, que envolvam também tecnologias de ponta, mas que sejam de suporte para que as empresas possam ter setores de pesquisa internos e que sejam sustentados por essa espécie de grants híbrido. A gente tem alguns modelos aqui no Brasil que existem, por exemplo, o CNPq tem algumas linhas de financiamento que a empresa se compromete com parte do financiamento, o CNPq se compromete com as bolsas, né, para pessoal, e isso, na minha experiência, né, nas empresas em que eu apliquei esse tipo de sistema, foi extremamente eficiente. Na Prospect, na primeira empresa que eu fundei, nós chegamos a ter 14 doutores na empresa, né, entre doutores que nós contratamos, ou mais, né, 14, 15 doutores, entre os que nós contratamos e que eram bolsistas através desse tipo de programa. E nós contratamos basicamente todos após o final da bolsa, porque eram pessoas que acabavam desenvolvendo conhecimento específico de alto interesse para a empresa, trabalhando num projeto que era especificamente para a empresa e que acabavam desenvolvendo uma tecnologia de ponta. A gente desenvolveu coisas realmente sim, bastante inovadoras aqui no Brasil, e que tem uma aplicabilidade direta no mercado. Assim que o produto foi validado, foi submetido aos processos legais e regulatórios, e o mercado já estava na ponta esperando. Algo que emula um pouco né, do meu ponto de vista, essa estratégia, emula um pouco esse sucesso que a gente teve de coordenação entre Estado e iniciativa privada, que produtores rurais também investem, né, tem fundos de investimento privados, né, nessa área, mas que acabaria criando uma espécie de aparelho, digamos assim, de engenharia para suprir a diferença de time to market entre o início de geração de conhecimento e o mercado, né, que é muito mais intensivo no caso, por exemplo, da produção primária. Então, que a gente, do meu ponto de vista, né, de forma ampla e baseado, né, nessa questão de financiamento, é muito importante que a gente possa ter a parte de pesquisa, de geração de conhecimento novo, que é a base da inovação, é a base da tecnologia, da engenharia, parcialmente trabalhado pela iniciativa privada de forma específica e dentro das universidades com foco, né, em financiar os grupos de pesquisa para se aventurarem, né, em descobertas também, em coisas inovadoras, trabalharem junto com o resto do mundo em iniciativas de larga escala. Isso porque, por exemplo, a gente vê grandes iniciativas de pesquisa e desenvolvimento como o LHC na Suíça e na França. Hoje, para a maior parte das pessoas, por exemplo, descobrir partículas subatômicas não tem nenhum tipo de relevância. Mas o fato é que a física e o desenvolvimento tecnológico que está por trás desse grande trabalho científico desenvolvido lá é o que vai ser o motor das inovações tecnológicas de aparelhos de consumo que a gente tem no presente. E então, hoje, esse celular, né, que eu estou falando, todo esse sistema de rede, inclusive a internet foi desenvolvida lá no LHC, né, a World Wide Web, pelo menos, né, deriva desses grandes projetos de pesquisa, desse investimento massivo na competência de pesquisadores locais, porque a transferência de tecnologia fica muito mais fácil. E também a criação de recursos humanos. Esse é um outro ponto que eu queria valorizar aqui no Brasil, e foi tocado também bem pelo Ricardo. Muitas pessoas foram para o exterior, muitas retornaram, muitas que não foram tiveram contato com essas pessoas que retornaram. Houve, do meu ponto de vista, uma transformação profunda na academia brasileira, um avanço profundo
nos últimos 15 anos e colocou a ciência brasileira num outro patamar. A gente viu que no momento em que você injeta dinheiro na ciência brasileira, ela se desenvolve, né? Ela responde. Né? Não é assim, não só o número de publicações que os brasileiros começaram a ter aumentou, mas também o impacto dessas publicações, o tamanho dos projetos. Eu mesmo, né, na minha história, eu não teria fundado nenhuma empresa, né, que eu tenho hoje, nem a Neprospecta, nem a Bravo, nem outras iniciativas se eu não tivesse passado por um programa de grande porte, né, que foi basicamente o segundo projeto de genoma que teve aqui, teve a ONCE em São Paulo, teve o PIGS depois no Rio Grande do Sul, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com tecnologias e conceitos que a gente está usando em pesquisa básica e também aplicado dentro do projeto, mas que me permitiam eu ganhar a competência necessária para poder criar produtos e serviços que podem ser comercializados, também como o Ricardo falou, em escala global. Então, colocando investimentos, a gente adubando, né, se me permite um trocadilho, a ciência brasileira, isso vai percolar com eficiência para dentro da iniciativa privada. Mas aí a gente precisa também um segundo pensamento, uma segunda conexão, é que o Brasil não tem a estrutura econômica atual para suportar, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico de empresas inovadoras em uma escala tal que se torne autossustentável ainda. A gente está começando, os primeiros fundos de investimento começaram a operar de forma mais ofensiva, digamos assim, cerca de 10 anos atrás. Está tendo uma maturação, inclusive, de pessoal, de cultura, dentro desse sistema de investimento. Hoje a gente tem múltiplos fundos de investimento no Brasil, tem redes de anjos, nós temos a lei de anjos foi aprovada recentemente, tem uma estruturação melhor, e eu creio que o futuro é positivo nesse sentido, mas é possível que a gente consiga uma eficiência maior com uma coordenação mais adequada entre Estado e entidades privadas, né, principalmente nessa questão de formação de mão de obra especializada, que a gente tem um potencial gigantesco, e investimento em ciência como base do desenvolvimento tecnológico de empresas de inovação. Uma coisa que eu queria te perguntar, e perguntar para todos, aliás, existe um mantra no Brasil, principalmente, em outros países da América Latina, que a gente investe muito pouco do ponto de vista governamental em ciência e tecnologia. Sempre os valores são muito pequenininhos em relação ao orçamento muito abaixo do que normalmente outros países investem. Esse empuxo de iniciativa privada, criação de um ecossistema que não dependa só do governo e que, no fundo, se bem azeitado, vai gerar impostos e vai gerar recursos para o governo, é a única saída que nós temos hoje, ou como você se vê em relação a países como o Reino Unido e Europa nesse sentido, que, no caso, são nosso foco de atenção? Quando a gente pensa em financiamento e participação estatal, eu não digo também só de financiamento direto, né? A gente tem outros potenciais também que podem ser utilizados, como, por exemplo, o poder de compra do SUS. O SUS importa uma quantidade muito grande de insumos e de tecnologias que poderiam ser produzidas nacionalmente, e existe uma política nesse sentido, né, de priorizar a compra nacional, mas isso ainda tem um espaço bastante grande para ser explorado, entre outras alternativas, né, de valorização da indústria nacional em primeiro lugar. Tipo, os americanos têm o Buy American, e é uma coisa sistemática dentro do país, é algo que a gente poderia se voltar aqui no Brasil para ter, porque o poder de compra, pelo fato de a gente ser muito grande, ter uma população muito grande, e o SUS é uma estrutura imensa, usar de forma inteligente esse poder de compra seria uma das formas de financiar o setor de desenvolvimento não com investimento direto, mas através do poder de compra de mercado. Agora, com relação ao investimento privado e estatal no desenvolvimento específico de empresas de inovação, é preciso a gente ver e aceitar que isso é um modelo que foi implementado em todos os países. Nenhuma indústria e nenhum setor tecnológico, nem nos Estados Unidos, nem Canadá, nem no Reino Unido, nem Europa, nenhum desses setores se desenvolveu sem que houvesse um aporte sistemático de recursos estatal no desenvolvimento da ciência e tecnologia de base que permitiu o desenvolvimento de uma indústria.
Isso porque, principalmente pela nossa característica agora, nós somos um país pobre, né, apesar de a gente ter uma desigualdade muito grande, o Brasil, no contexto geral, é um país pobre, tem a ver com a eficiência de aplicação de recursos, né, e a prioridade, né, de aplicação desses recursos. Na iniciativa privada, não vale a pena investir em ciência básica, por exemplo, que poderia gerar breakthroughs de inovação, ou que poderia gerar inovações incrementais, né, através de melhoria de tecnologias já existentes, porque o tempo de investimento é muito desconectado com o tempo da oferta que existem de outras aplicações. E o dinheiro, ele não tem moral, né? A gente não pode culpar assim, ninguém por isso. Por exemplo, se vale muito mais a pena aplicar num fundo de investimentos que está atrelado, por exemplo, a uma taxa de commodities e vai render, sei lá, 12%, 14% ao ano para um determinado dinheiro, ou tu vai aplicar num grupo de pesquisa que tem indícios, tem, por exemplo, provas de que ele pode estar num track de desenvolver algo que pode revolucionar determinado produto, mas isso vai levar 10 anos, nenhum investidor vai piscar quando for fazer a opção de para onde que o dinheiro vai, né? Isso é uma lei de mercado, e o investimento e desenvolvimento de ciência e inovação ele é muito peculiar, né? Que se ele se regrar simplesmente pelas regras de oferta e procura, do quanto que você oferta e do retorno de investimento, ele não é racional, né? Racionalmente, ninguém vai investir em desenvolvimento de tecnologia, né? Porque vale muito mais a pena você investir num fundo que é mais seguro, ou até numa renda fixa, eventualmente. Então, para investidores privados, isso é muito difícil. Para investidores anjo, geralmente são pessoas com um tipo de personalidade, inclusive, muito peculiar. São pessoas que gostam de ciência e tecnologia, se engajam e tomam um risco que é N vezes maior do que você investir, por exemplo, num fundo. Só que essas pessoas são extremamente raras no Brasil, né? Elas são mais frequentes nos Estados Unidos porque é um país rico. A Ellen Barbson College, por exemplo, lá todos os domingos tinha um evento que era o Rocket Pitch. Você chegava lá com uma ideia, você tinha 3 minutos e você podia sair com um cheque de $100 mil, porque estava sentado ali 4, 5 investidores anjos da região de Boston, pessoas que tinham muito recurso. $100 mil para elas é algo que era, assim, perder aqueles $100 mil era possível, né? Só que várias empresas se desenvolveram, empresas de milhões depois, graças a esse sistema. Só que o que está embutido aí não é só o talento da empresa, não é só o talento do empreendedor, é também a pessoa do investidor que assumiu aquele risco naquele momento. Aqui no Brasil é muito difícil a gente formar uma massa interna, né, de pessoas que criem um ciclo sustentável, pelo menos no curto e no médio prazo. Isso pode acontecer, mas eu vejo assim, talvez há 100 anos, né, a gente lentamente ir criando uma comunidade de investidores até que isso acontece. Então, é preciso que, se é né, mote, se é política da nação, da nossa nação, nos desenvolver, sermos independentes em tecnologias-chave, como, por exemplo, produção de vacinas de RNA, que é algo que é uma tecnologia que vai ser crucial para o futuro, né, não só pelo número de doenças e pandemias que ainda podem surgir, que a gente prevê que vão surgir em função do nosso desenvolvimento e de ocupação do planeta, mas também porque é um tipo de tecnologia que permite trabalhar com outros tipos de terapia. Então, se a gente quer ser independente nesse setor, é preciso ter consciência de que o Estado, né, a sociedade brasileira, precisa ver a ciência como um fator, mesmo a ciência básica, como um fator propulsor do nosso desenvolvimento civilizatório, como civilização. E o setor privado fazer um comprometimento de utilizar, né, o que vai ser desenvolvido e trabalhar em conjunto com as perspectivas nacionais, né, de desenvolvimento, para financiar o desenvolvimento de tecnologia aplicada quando existe um mercado determinado onde a gente pode implementar. Como um exemplo que eu vou dar assim, bem genérico, uma coisa que eu estava recentemente, mais na área de agritech. Né? Por exemplo, o arroz, né, a casca do arroz, ela é de 20% a 38% de resíduo da produção de arroz. Né? Então, quando você colhe arroz, 30% daquilo ali é casca. Dessa casca, aproximadamente 10% a 15% são cinzas, ou seja, são minerais que estavam na casca. E uma coisa que o arroz é muito rico é em silício. E quando você queima a casca do arroz junto com o silício, você forma carbeto de silício. E carbeto de silício é um insumo extremamente caro para a fabricação de cerâmicas
de alta performance, utilizado em motores de foguete, utilizado em semicondutores, utilizado para se fazer coletes à prova de bala. Ou seja, você tem uma cadeia de criação de valor que parte de um resíduo até a criação de algo, ou rolamentos, né, de alta performance, também feito com carbeto de silício, até uma coisa de altíssimo valor que você pode derivar do insumo que estava indo fora. Essa cadeia de formação, de transformação da casca do arroz em carbeto de silício está ainda no início aqui no Brasil, mas é um mercado de bilhões de dólares, né, que pode ser, é uma área da agritech, né, onde você vai ter compõe o processo de transformação da biomassa em uma cerâmica de alta qualidade. Por exemplo, é o tipo de cadeia de geração de valor onde vale a pena, porque a gente já tem a matéria-prima, a gente tem o conhecimento, tenho certeza que existem químicos, físicos, engenheiros de altíssimo gabarito aqui no Brasil capazes de integrar essa cadeia de desenvolvimento, mas é preciso que exista primeiro pesquisas básicas sobre como você processa, transporta, análise de custo, viabilidade do processamento da matéria-prima, e depois um segundo tipo de área de pesquisa que é aplicada, que é como é que a gente pega o carbeto de silício de baixa qualidade, ou, né, que geralmente é produzido só pela queima da casca do arroz, em uma cerâmica que pode ser utilizada em coletes à prova de bala, que são vendidos a $3.000 cada um. Então, esse pensamento, essa conectividade que a gente tem que pensar, não tem a solução, obviamente, específica para toda aula, já que eu creio que cada tronco de desenvolvimento de valor vai ter as suas próprias peculiaridades. Tecnologia de mRNA, carbeto de silício, imunoterapia para câncer, biópsia líquida em diagnóstico, enfim, todas essas tecnologias que a gente tem uma certa visão de que vão se consolidar como líderes, né, aqui no Brasil, valia a pena a gente criar essa cadeia, esse ecossistema de investimento, mas parte realmente de um processo de organização que eu acho que tem um potencial de ser movimentado por algo mais basal, né, que parte, por exemplo, da comunidade de empreendedores, que parte da comunidade de investimento, mas que tem que contar com uma visão também de longo prazo do Estado. E realmente, sim, não é uma visão de um presidente X, um presidente Y, um presidente C, né? É algo que tem que ser sacramentado dentro de uma estratégia de desenvolvimento tecnológico nacional. Aí eu tenho certeza que não só a gente, inclusive com recursos próprios, a gente pode começar, e o Brasil pode se tornar um celeiro gigantesco de investimento externo, porque a gente tem características aqui que favorecem isso, por exemplo, em relação à China, em relação à Índia, também em relação à Rússia. A proximidade cultural com o Ocidente, a capacidade, a proximidade de relações institucionais, a estabilidade do país. Você não vai ter um conflito na América Latina, tal qual está acontecendo na Europa agora. Não. Né? As fronteiras não se movem há 300 anos, praticamente, eu acho. Então, nós temos um potencial gigantesco de desenvolvimento aqui, pelo nosso tamanho, pelo nosso mercado, pela nossa capacidade de desenvolvimento intelectual, né, de força de trabalho. É uma questão, realmente, do meu ponto de vista, é uma questão de engenheirar essas cadeias, né, esses troncos de geração de valor, que, sem dúvida, eu creio que é possível transformar, né, a situação como está hoje. Eu queria ouvir o Ricardo e a Leila, lembrando que, realmente, quando a gente olha aqui, quanto que o Brasil, por exemplo, no nosso caso, né, investe em ciência e tecnologia, em pesquisa, né? Então, a gente vê 2,8 bilhões de reais, que são nem $500.000, é muito pouco, é muito, muito pouco. Então, eu fico pensando, o que vocês, Ricardo e Leila, veem como uma alternativa para dar uma puxada no nosso ecossistema e dar a volta por cima, por conta também do nosso país ser tão rico e tão cheio de recursos? Se o Ricardo me permite, eu vou pegar, se me permite, Ricardo, ladies first, eu vou pegar um gancho que o Marcos falou agora no final, né? Eu acho que não é só volume de recursos, é uma política de Estado não ideológica que perpassa governos. Nós não temos isso. Nós temos que estabelecer uma política de Estado no interesse do país, não importa quem esteja no poder, e que isso tenha continuidade, né? E aí, vou citar como exemplo, de novo, a FAPESP. O programa PIP-FAPESP tem mais de 20 anos. Ponto.
E ele tem uma continuidade porque a agência tem uma independência, né? Então, há que se ter independência das agências. E aí eu vou citar duas questões que, além de aumentar o volume de recursos, e aí eu vou deixar um pouco para o Ricardo e para o Marcos, que eles têm muito mais experiência na questão do investimento do que eu, né? Não vou falar numa área em que eu ainda não tenho essa vivência profunda, mas tem duas coisas que eu queria pontuar. Como o recurso é aplicado. O Ministério da Saúde é um dos maiores orçamentos da União. E ele tem um departamento que se chama DCIT, de Ciência e Tecnologia, e que não fala com o CNPq, que não fala com a CAPES. Então, os recursos do DCIT, diferente do que acontece no NIH, qual é essa política de Estado? Então, aquilo fica perdido dentro do Ministério da Saúde, e dentro desses poucos recursos, é muito recurso. E como é que isso é aplicado? Quais são as prioridades que são estabelecidas, né? Já houve um diretor do DCIT no passado, que eu conheci pessoalmente, o professor Reinaldo Guimarães, que tentou fazer o DCIT falar com o sistema das FAP locais, não conseguiu esse avanço político, né? Então, essa é uma questão. Tem recurso lá, e para onde esse recurso vai? Qual é a política de Estado para esse recurso ir? A segunda coisa que eu vivenciei nos Estados Unidos foi... lá no campus da UCLA, teve um momento que se precisava construir um outro prédio para ampliar a parte de ciência e tecnologia. E uma família milionária que estudou na UCLA bancou o prédio. Então, nós não temos aqui, isso também acontece no Reino Unido, a cultura da doação. Famílias muito ricas que doam, simplesmente doam. Um prédio, um grant, né? E tem lá uma placa com o nome da família. Então, assim, não temos a riqueza dos Estados Unidos, mas temos algumas famílias bem milionárias no Brasil. Mas a gente não tem essa cultura da doação, não tem essa cultura de fundos para ciência e tecnologia. Isso era uma coisa interessante da gente incentivar no país, né? O Reino Unido tem uma cultura da doação muito grande, os Estados Unidos têm uma cultura de doação muito grande, em países que já têm muito recurso. Né? Eu queria passar para o Ricardo, que ele vai ter que sair daqui a pouquinho. Ricardo, entendendo se a cultura da doação poderia ser empurrada, tem um empurrãozinho de incentivos fiscais pelo governo. Eu vou ser super breve aqui, gente, porque também o meu tempo dentro da reunião está acabando, eu tenho um hard stop agora às 13, mas eu queria só fazer alguns comentários, né? O Brasil, ele tem uma bênção e uma maldição juntas, que é o tamanho do nosso mercado, né? O nosso mercado é muito grande, isso permite que empresas não precisem ser necessariamente inovadoras para crescer. Existem empresas no aspecto muito mais comercial, logístico, que permitem ter um resultado super bom, né? Ao contrário, por exemplo, de Coreia do Sul, Israel, que são empresas que com grande investimento, seja estatal, seja privado, né? Como a gente vem conversando aqui, tiveram êxito e exportam muita tecnologia. O Brasil já nasceu com um mercado enorme que acaba até quase que desincentivando esse tipo de coisa, né? E eu acho que, assim, o Brasil tem muita gente rica, isso é um dos países com o maior número de bilionários, né? Saiu recentemente na Forbes. Mas se você vai comparar esse número com os Estados Unidos ou com o Reino Unido, principalmente per capita, em função do porcentagem da população, ele ainda é pequeno, né? E acho que pode ser que exista essa falta de cultura de doação, né? Sem dúvida. Acho que tem um ponto de terem famílias mais tradicionalmente com mais dinheiro nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, do que aqui, né? Aqui é um país mais novo e que muitas das pessoas que têm um recurso foram resultados de menos gerações do que na Europa, por exemplo. Mas eu vejo, assim, como essencial o investimento, seja público, seja privado, né, para o desenvolvimento do país em termos de tecnologia. Não, acho que eu não conheço nenhum caso, conheço vários casos de empresas, de países que investiram muito em tecnologia e tiveram resultados absurdos
em poucas décadas depois, acho que Coreia do Sul, Israel são 2 exemplos disso, e não conheço empresas que não investiram em tecnologia, em educação, em ciência e tiveram resultados grandes como já foi falado também, acho que pelo próprio Marcos, como de começar a criar produto de alto valor agregado, ou eu não sei quem falou isso, mas assim, é muito complicado a gente fazer isso sem um grande investimento, né? Então, acho que só para finalizar mesmo minha fala, peço desculpas, não sei se o evento vai se estender muito mais, mas como eu tenho esse hard stop, queria trazer esses pontos aí na conversa. Não, muito obrigada, Ricardo. Eu queria colocar as considerações finais. Bom, na verdade, a gente ficaria um tempão falando sobre isso. Com certeza. Eu queria colocar as considerações finais para a questão de que intercâmbio vocês acham que com instituições europeias ou do Reino Unido a gente poderia estimular mais para que a gente tivesse um empuxo maior na criação de uma cultura de investimento em ciência e tecnologia no país, uma mudança de mindset mesmo. O que vocês acham que poderia ser feito? Eu posso começar e daí eu Sim, aí você desconecto e passo a palavra. Sim. Eu acho que assim, a gente está assim, por mais que nos últimos poucos anos teve um caminho inverso ao da globalização que aconteceu nas décadas anteriores, né? Eu imagino que existe ainda uma tendência dessa globalização e a gente entendeu o mundo quebrando um pouco de barreiras como um mundo e não cada país como seu país. E eu vejo isso, principalmente em organizações europeias, de buscar empreendedores, empresas, iniciativas globais, né? E tem exemplos, por exemplo, aqui mesmo na USP, a Érica, que fez parte de um programa de aceleração de biotech no Reino Unido, né? Tem outros exemplos, uma empreendedora brasileira que teve bastante êxito lá no Vale do Silício, em São Francisco, propriamente também investindo em biotecnologia. E eu acho que esse entendimento e essa percepção de que cada vez mais você dando acesso a dados, acesso a informações no mercado mais global, você vai ter tantos empreendedores, tantas ideias tão boas fora daqueles grandes centros que acho que essa percepção já vem ocorrendo e é simplesmente continuar isso, né? Eu acho que falava-se muito antes do Facebook que o próximo unicórnio, a próxima empresa de maior valor global vai nascer dentro do Vale do Silício, e realmente nasceu do lado de Stanford. Diziam já que a segunda já não seria, a segunda talvez fosse na Índia, na China, né, no Brasil, talvez, mas assim, a gente percebeu várias empresas dentro da China surgindo com muita força, porque é justamente por causa dessa questão do maior acesso à informação e de um mercado mais global. Tá? Muito obrigada, Ricardo. Obrigado pela participação, gente. Desculpa sair antes do final. Obrigado, Leila. Eu diria que a robustez de investimento e a robustez na aplicação desse investimento, né? O Ricardo mencionou a China e é um fato. A China estabeleceu uma política, primeiro, de trazer os seus cérebros que foram formados principalmente nos Estados Unidos de volta para o país. Segundo, estabelecer um parque em termos de equipamentos, em tecnologias que eu comentava, uma vez eu conversei com um pesquisador da Austrália sobre um projeto e ele falou, o laboratório que eu tenho na China é, de longe, melhor do que eu tenho na Austrália. Então, tem que ter uma política de Estado robusta que enxergue isso, né? O potencial científico do Brasil é enorme, na América Latina ele se destaca absurdamente, mas ele tem que se destacar em relação ao mundo. Não adianta ele ser o melhor na América Latina, ele tem que ser o melhor no mundo. E a outra questão que eu queria pontuar, e já teve um ensaio disso entre o Brasil e o Reino Unido, mas não ficou robusto o suficiente, que era um acordo bilateral, como a França teve muitos anos com o Brasil, que era o CAPES Coffee Cube, que formou muitos brasileiros e trouxe muitos brasileiros de volta, com um grande know-how,
E eu acho, e assim, eu, com a minha experiência no Reino Unido, eu vejo que o Reino Unido, mais do que qualquer país, do que a Europa, ele tem uma política de incentivo de biotecnologia, de buscar doutores na universidade, fazer esse trânsito empresa-universidade, que eu não vi na Europa, e nos Estados Unidos é uma outra coisa, é uma outra conjuntura, uma outra cultura, né? As empresas buscam os pesquisadores como cérebro, mas não é uma coisa institucional, vamos dizer assim, né? Individualizada. Então, eu acho que essa riqueza do Reino Unido, numa parceria robusta com o Brasil, eu acho que alavancaria muito essa mudança, como você fala, do mindset da cultura brasileira, que tem que ter uma mudança cultural também. Não adianta só investir sem haver uma mudança cultural e sem haver uma mudança de política de Estado. Obrigada. Marcos? Bom, do meu ponto de vista, esse processo de colaboração ele sempre tem que ser de mão dupla, né? Então, eu vejo que o Brasil, e o Reino Unido e a Europa têm um potencial muito grande em colaborar em problemas que são importantes para a comunidade europeia agora no momento, como, por exemplo, o envelhecimento da população e tecnologias associadas de combate a esse tipo de problema, que vem acompanhado de desafios na área de saúde. Então, na área de prevenção, na área de saúde sistêmica, medicina personalizada, biotecnologias que estão envolvidas nesse processo, e aplicação disso em larga escala. Aí, no caso, o Reino Unido tem um grande exemplo, né, do sistema público de saúde do Reino Unido, que tem como mote o processo de prevenção, um diagnóstico precoce como uma das principais baluartes, né, da estratégia, né, de saúde pública. E eu creio que o Brasil pode ser um ótimo parceiro, porque nós temos uma experiência aqui em relação a isso, e tem um potencial muito grande de desenvolvimento para nós, né, e para o Reino Unido. Um potencial de colaboração, porque ambos países têm um sistema público de saúde, o Brasil tem uma grande população, tem desafios muito grandes, e a colaboração, a troca de experiências e desenvolvimento conjunto de tecnologias poderia se beneficiar disso. Outras áreas que aí eu creio que a parte de biotech pode colaborar, que biotech acaba se expandindo para a área industrial também, né, e outras, é a preocupação que a Europa tem com relação a mudanças climáticas. E o Brasil é um país que, dentro desse contexto, a gente também tem uma grande comunidade de pesquisadores aqui que desenvolvem tecnologias que podem ser chamadas, que chamam às vezes de clean tech, que muitas vezes são biotecnologias, né, aplicadas à área ambiental, e que podem ser de extremo interesse, né, de colaboração da mesma forma. Eu acho que esses dois pontos, né, instituições que têm interesse de desenvolver essas áreas, isso falando no nível, né, institucional, seria bastante produtivo. E reforçar, né, o que foi falado aqui em relação a professora Leila falou também, em relação aos programas bilaterais de intercâmbio, e que eu estenderia não só aos alunos, mas aos professores também. Para quem viveu isso na academia, sabe quão produtivo tanto ir como receber pessoas do exterior, das trocas de experiência, troca de conhecimento. E o Brasil já está num nível, né, eu creio que a nossa academia teve um amadurecimento, como eu disse, né, brutal, exponencial nos últimos anos, de absorver mais desafios. E o Brasil tem um potencial também até de instrumentação intrínseca aqui. Por exemplo, o Laboratório Nacional de Luz Synchronotron, por exemplo, é algo que deveria ser, assim, poucos brasileiros, eu creio, sabem, né, a dimensão desse projeto, a importância dele, o quanto ele nos dá, né, o quanto ele dá para o Brasil, para a comunidade de pesquisadores, ferramentas para desenvolver tecnologias realmente muito avançadas. Então, colaborações que fortaleçam esses laços de desenvolvimento de instrumentação aqui, parques tecnológicos, intercâmbio de pesquisadores, formação de mão de obra e, inclusive, financiamento direto nos potenciais empresas, seria algo bastante produtivo para ambos países, porque, novamente, eu ressalto, principalmente nesse período geopolítico que a gente está vivendo, o Brasil é um país que tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades, mas nós somos um país relativamente seguro, com uma população com proximidade cultural com a Europa e com os Estados Unidos, proximidade, inclusive, de facilidade de língua, de uma série de questões, né, que facilitam. Vale muito mais a pena, do meu ponto de vista, olhar para o Brasil hoje como o parceiro, né, da Europa, como um grande parceiro de manufatura, de desenvolvimento tecnológico, de encontrar soluções conjuntas,
do que outros países que tradicionalmente hoje ocupam tal posição. Isso que seria a minha E a mensagem. vantagem é que hoje em dia nós somos muito baratos, né? Estamos Também, muito baratos. da mesma forma. E o brasileiro o brasileiro é extremamente talentoso e inteligente, e com certeza, quando tem uma oportunidade, ele vai aproveitar da melhor maneira possível. Com certeza. Eu queria agradecer muito a participação de vocês no nosso webinar, que faz parte de uma série para estimular a visibilidade e trazer à tona esses aspectos das 7 áreas de conhecimento que são o foco do nosso Latam Edge Award. Falar para as pessoas que assistirem, nós estaremos no YouTube também, esse seminário foi gravado, e quem quiser se inscrever pode fazê-lo no www.latamedge.com. O próximo webinar será sobre Agritech, dia 27/4, espero vocês por lá. Um abração, tchau!